Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na tua casa. Nós iremos meditar hoje o Evangelho de sábado. E também nos sábados nós fazemos uma pequena reflexão, um exame de consciência de tudo aquilo que nós fizemos ao longo da semana. Coisas que foram boas, coisas que não foram tão boas e também colocamos aqui em oração. Daquilo que não foi tão bom, a gente pede perdão. Pede para Deus que Ele nos perdoe e assim a gente se determina a não repetir os mesmos erros, as mesmas faltas. Por isso, peça para Deus que Ele te perdoe das faltas cometidas ao longo desta semana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe os pecados, as faltas cometidas e um dia nos conduza para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quero saudar a todos que são novos nesse canal de evangelização, várias pessoas se inscrevendo, fazendo parte do nosso canal, a você que persevera todos os dias também em oração, na Palavra de Deus, muito obrigado pelo carinho. Vamos para a meditação de hoje, Evangelho retirado de Marcos, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 17. Diz assim: Jesus saiu de novo para a beira do mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado junto à mesa de coletar impostos, e lhe disse: siga-me. E levantando-se, ele o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em sua casa, muitos cobradores de impostos e pecadores sentaram-se com Jesus e seus discípulos. De fato, eram muitos os que o seguiam. Os doutores da lei, do partido dos fariseus, vendo que Jesus comia com os pecadores e cobradores de impostos, diziam aos discípulos dele: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, existe uma dinâmica nesse chamado de Jesus Cristo, e nós precisamos ouvir esse chamado, estar atentos àquilo que Jesus ensina, para que nós possamos ir trilhando o bom caminho. O texto de hoje nos fala desse chamado de Levi, chamado de Mateus, que diz assim: Jesus que sai para a beira do mar, e as pessoas iam até ele, e ele os ensinava. Primeira coisa, nós precisamos saber onde nos encontrar com Jesus. Alguns dias atrás nós meditávamos e eu dizia que nós encontramos com Jesus no silêncio, na calmaria, nesse desacelerar. O mundo em si, ele quer nos acelerar. Quanto mais acelerado nós estamos, melhor para o mundo. E aí, essa agitação, o barulho, tantas coisas, que envolve esse contexto do mundo. Jesus quer que a gente silencie, que a gente pare. Tanto que quando Jesus queria rezar, ele ia para um lugar à parte, a uma montanha, um lugar silencioso. E ali é o encontro com Deus, ali é o encontro com a oração. E aí as pessoas iam até Jesus. Então nós identificamos onde nós vamos nos encontrar com Jesus: no silêncio, na calmaria, na tranquilidade. E aí nós vamos até ele, então nós silenciamos também o nosso coração para que haja esse encontro. E aí Jesus nos ensina, ou seja, a partir do momento que nós silenciamos, nós também abrimos as portas do nosso coração, do nosso conhecimento, para que Jesus possa nos ensinar. E aí o texto continua dizendo: ao passar, viu Levi,
filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, na mesa que cobrava os impostos. E Jesus disse para ele: segue-me. E ele abandonou tudo e seguiu Jesus. E Jesus foi jantar, né, na casa de Levi. E Levi era amigo, né, dos cobradores de impostos, dos pecadores públicos. E sentaram-se todos à mesa. E os doutores da lei, conhecedores, aqueles que se achavam mais do que os outros, ficavam julgando. E aí diziam para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês se senta na mesa com cobradores de impostos, com pecadores? E Jesus, já conhecendo, né, aquilo que se passava pelo coração deles, diz: eu não vim para chamar aqueles que são justos, eu vim para chamar os pecadores. Aqueles que têm saúde, eles não precisam de médico. São os doentes que precisam de cuidado. É interessante a dinâmica que Jesus utiliza, porque Jesus diz tudo, mas só entende quem quer. Só entende aquele que está com esse mesmo espírito orante. Nem todos conseguem entender a palavra de Deus, porque estão conectados com outras coisas. Para entender Jesus, nós precisamos estar conectados com Ele, falar nesta mesma sintonia, como um rádio programado, né? Se você quiser escutar um rádio, você precisa colocar naquela sintonia. Se você quer assistir um canal de televisão, você precisa achar o número daquele canal para poder acessá-lo. Essa é a sintonia. E assim nós precisamos estar também com Jesus, nesta mesma sintonia. Então, peçamos nesse dia, nesse sábado, que Jesus nos abençoe e nos proteja e que nós possamos estar nesta mesma sintonia com Ele. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente dia, um bom final de semana e até o próximo momento de oração.